Salve pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Hoje é um episódio bem legal. Eu vou começar abrir lendo aqui uma mensagem. Essa mensagem eu recebi no LinkedIn no dia 10 de março de 2019. Falava assim: Fala Davi, tudo bom? Ouvi o episódio do Cast for Closes contigo e gostei muito, parabéns. Eu respondi: legal, tudo bem, que bom que tu gostou. Aí veio outra mensagem: Eu sou da Feeds, aqui de Floripa também. Nós recém fomos investidos por uma Venture Builder formada por ex-executivos Netshoes e estamos atrás de alguém para assumir como head comercial da empresa. A Feeds ajuda empresas a colocar os colaboradores verdadeiramente em primeiro lugar, fazendo o ambiente de trabalho mais feliz para trabalhar, aumentando engajamento e trazendo os melhores resultados. Que tal trocarmos uma ideia a respeito de você assumir essa área comercial da Feeds? Abraços. Ao que eu respondi: Bruno, desculpa a demora em te responder. Nesse momento eu estou no México para instalar o primeiro escritório comercial da Involves fora do Brasil. Vou contratar vendedores, alugar, enfim, declinei desse convite. Corta 4 anos depois, a Feeds é vendida por mais de 110 milhões de reais, num dos cases mais bem construídos, mais sólidos aqui do ecossistema de startups de Floripa. Então eu tenho a honra hoje de receber aqui o Bruno Soares, que é o idealizador e quem gentilmente fez esse convite, que eu gentilmente declinei também, mas é uma excelente história para contar. Bruno, seja muitíssimo bem-vindo. Que bom te ter aqui, cara. Obrigado, muito feliz e legal ter essa lembrança aí. Olhando como retrospectiva, eu acho que eu fui ousado em te mandar a mensagem naquele momento, né? A Involves, enfim, estava voando também, vocês estavam abrindo os primeiros escritórios fora, e a Feeds, na época, 2019, por onde estava eu, o Gabriel e mais um estagiário, Sim, alguma era coisa bem assim. isso. Era ali no Celta, se não me engano. E, cara, quando saiu a notícia da venda da Feeds, tu não imagina a quantidade de gente da Involves mandando mensagem. É aquela empresa, não era? Foi o cara que te convidou e tu não quis ir, não era? Olha aí quem perdeu, cara. Mas, de fato, é muito difícil essa aposta, essa escolha. Muito difícil. Eu lembro de sentar para conversar com o próprio Deck, o CEO da Involves, falar, cara, olha aqui que eu recebi, tô com o coração na mão. Porque eu tinha passado um período meio instável na Involves e, pô, será que é aqui que eu quero estar? Será que na hora do próximo desafio? E, de repente, surgiu a oportunidade de morar fora do Brasil com a minha família e tocar uma frente de internacionalização. Assim, cara, e eu lembro de conversar com a minha esposa, já pensou se é um daqueles cases que daqui a pouco vi um puta de um sucesso? E, enfim, foi um puta de sucesso, que bom, fico feliz. Isso. A Rafa, que entrou na posição que eu poderia ter assumido, é genial, eu sou fã dela. Eu lembro que nesse mesmo ano, mas antes desse convite, eu conheci a Rafa almoçando numa mesinha do RD Summit, no Centro-Sul, quando era aqui em Floripa ainda. E a gente trocou uma ideia, assim, posso sentar aqui, pode sentar, o que tu faz? Eu vendo, acho que era Google Cloud que ela vendia, alguma coisa assim. E fiquei feliz quando ela foi escolhida. E tem, bom, a Deu história de super vocês certo. conta como deu tudo super certo. Cara, vamos começar a falar. Quando a gente fala assim numa história de exit, o cara vendeu a empresa por mais de 110 milhões, todo mundo imagina assim, como é tranquilo, como é fácil, tive uma ideia genial e agora estou milionário. E não imagina a quantidade de coisas que tem no trajeto entre eles a ideia e o exit, propriamente dito, mas antes disso também, né? Então, olhando a tua biografia, tu tens outras tentativas empreendedoras até chegar na ideia da Feeds, né? Conta pra gente um pouquinho desse momento pré-Feeds, como que foi? Eu gosto muito quando fala um pouco da história, né? E é importante ressaltar a história da Feeds, não foram dois universitários que se juntaram e criaram um negócio de sucesso que foi de 0 a 110 milhões de reais em 4 anos. O Gabriel tinha uma super experiência, né? Ele é publicitário, ele trabalhou com marketing digital, um dos pioneiros do marketing digital no Brasil, inclusive. Então tinha muita bagagem nessa área. E eu tava com, sei lá, aqui na época, quando a gente fundou a Feeds, 15, 17 anos trabalhando com tecnologia no Brasil, sendo que sou formado, tinha estudado, tinha trabalhado durante vários, comecei a trabalhar com sistemas embarcados, trabalhei para o mobile, depois web, né, tinha sido gerente de produto, tinha dirigido empresas pequenas, mas nessa área de tecnologia. Então, a gente conseguiu conectar muito bem essas duas forças, duas experiências. E eu gosto muito daquela fala do Steve Jobs, que ele fala do connecting the dots, né? Então, depois que passa, fica mais fácil conectar os pontos. Mas eu acho que são pontos muito relevantes. O primeiro ponto é que em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o curso do Dale Carnegie. Muita gente conhece o livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas poucos sabem que tem cursos de treinamento deles. E Florianópolis tem um dos centros de Eu não sabia. treinamento. Curioso. Então eu fiz um treinamento de 3 meses, acho que são 12 encontros semanais.
E aí, onde eu trabalhei liderança, fala, gestão de pessoas e tudo mais, isso em 2010, eu tinha 21, 22 anos, estava começando a galgar essa carreira. Então, esse foi um primeiro ponto, assim, a gente ficou mais conectado à história, né? Um tempo depois, eu entendi, eu trabalhava com desenvolvimento de produto, e tinha uma galera desenvolvendo um produto muito complexo na área de segurança pública, que era a área que eu estava atuando, e o pessoal não conseguia ir para frente. Eu criei um produto muito legal sozinho, assim, eu entendi o desafio deles, criei o produto, e esse produto nunca foi para frente dentro da empresa. E eu lembro da minha frustração e do aprendizado que era: produto não adianta se não tem mercado, se não tem canal para conectar com clientes, se não tem alguém batalhando por isso. Então, para mim, isso é um outro ponto. E o terceiro ponto tem a ver com entender que empreender, e aí eu tentei, quando tu falou assim, acho que a palavra tentar é importante, que é, eu tentei vários negócios pequenos ali, eu tentei ter um marketplace de prestadores de serviços, tipo um Get Ninjas da vida, eu tentei ter uma plataforma que eu queria que era tipo um Wix, né? Eu tô pegando as referências mais Sim, claras, sim, para assim, poder mas na entender. época o Wix não era tão grande, o Wix nem tinha no Brasil, apesar de ser web, mobile, então, mas era tudo em inglês ainda, tinham traduzido para poucos países. Get Ninjas, a gente chegou a ser a terceira maior marketplace do Brasil. Get Ninjas estava virando primeiro, tinha captado acho, 40 milhões de reais na época, alguma coisa assim, e captar. E eu fui entendendo a essência de empreender, porque uma coisa que ficou muito na minha cabeça era: será que eu vou para a área executiva ou eu vou para empreender? Aí surgiu a oportunidade, então, 2007 para 2018. Falei, cara, agora é a hora. A minha esposa é pedagoga, ela é professora. E aí ela passou num concurso público, isso deu uma aliviada, assim, na pressão de, então tá, a gente tinha um dinheirinho guardado, falou, ó, tu passou no teu concurso, agora eu vou atrás do meu sonho, né? E aí, em 2018, eu me junto com o Gabriel, em maio de Vocês já se 2018. conheciam antes? A gente se conhecia um pouco, inclusive foi um pouco arriscada essa sociedade, assim, porque eu tinha trabalhado com a esposa dele, com a Lizzie, numa outra startup aqui em Florianópolis. Ele não morava aqui, o Gabriel veio do Nordeste, não lembro agora que ano, Gabriel, desculpa, não lembro que ano que tu veio, mas acho que foi 2017, um pouquinho antes, assim. A gente começou a jogar futebol junto, por intermédio dela, né? A gente começou a jogar futebol, daí a gente trocava ideia, ele começou a dar alguns eventos aqui, ele é professor também, então, ou palestras que eu ia, a gente ficava conversando, saia para almoçar. Daí eu falei, cara, olha só, tô com uma ideia aqui muito doida de gestão de pessoas, liderança. Ele falou, cara, eu tive empresa, sei lá, 10 anos e essa dor aqui era muito chata, era muito grande. Se eu tivesse plataforma igual tu está pensando, compraria com certeza. Eu falei, opa, peraí. Eu preciso de alguém que cuide de marketing e vendas, porque eu sei desenvolver produto, fazer gestão, cuidar de cliente, operação. Preciso de alguém que olhe para fora. Ele falou, cara, é tudo que eu sei fazer. Então, Casou. beleza, tá. Então a gente criou a empresa. Isso em 2018. Em 2019 vem a Rafa, ela entra como, né? O e-mail, que Sim. data que é o e-mail, mas Aqui é provavelmente março de 2019. 2019. Então provavelmente Foi por um pouco aí. depois, que eu até lembro que quando eu tava no México, quando eu voltei, ela me ligou e falou assim: cara, tô aqui, vamos fazer um benchmark. Eu fui até a sede de vocês lá no Celta, e lá que eu conheci que era tu, o Gabi, tinha um estagiário, ela começando naquela Isso. semana, e a gente trocou Então, uma imagina que ideia. assim, em abril, talvez ela tenha É, começado. E aí ela foi a peça que fechou, assim, que é olhando muito para produto e operação. O Gabriel brilhantemente cuidando da parte de marketing e posicionamento, que foi fundamental, porque parecia em algum momento que era um oceano meio vermelho, a área de RH, porque puta, todo mundo tinha um monte de ferramentas de avaliação de desempenho e tudo mais, mas não como a gente queria se posicionar e fazer o que a gente fazia. E isso deu bastante, a gente gerava muito lead, muita demanda, a gente foi reconhecido no Brasil inteiro. E a Rafa cuidou muito bem da área comercial, pré-vendas, vendas, enfim, garantindo que todo mundo que tivesse alguma vontade, algum desejo, né, entrasse realmente para dentro. Nossa taxa de conversão sempre foi super alta, nosso time de vendas sempre foi muito bem estruturado. Então a gente conseguiu os três aí. Mais tarde a Rafa vira sócia da empresa sim. também, né? E aí nós três conseguimos tocar até o M&A. A gente vendeu a empresa em 2022 para TOTUS. E eu e o Gabriel nós ficamos até 2024, dezembro de 2024 encerrou o ciclo, que foi o earnout, e a Rafa continuou lá como executiva. Cara, tu comentou que o mercado de RH era meio um oceano vermelho, mas eu, de fora, eu tinha a sensação de que não, que ainda era um oceano. Talvez tivesse uma série de soluções ali para RH, mas não parecia nada muito concreto ainda, muito sólido. Porque acho que vocês surgem com força, depois, ou antes, ou paralelo, a GUP surge com força, talvez não com a mesma solução, né? É Mas que essas olhando são para pessoas, né? foi a onda
de startups para RH. Se tu olha para soluções de RH, a TOTOS já tinha solução para RH, a Senker já tinha solução para RH, tem muitas soluções mais antigas, assim, talvez mais tradicionais para RH. Quando a gente pega as pioneiras de startups para a tecnologia, que deve ter surgido em 2016 até 2018 ali, a gente pode falar de Gup, Culture Rocks, Feeds, enfim, a área de recrutamento e seleção e essa parte de desempenho foram as empresas que... Então, assim, é como se fosse uma nova onda de empresas tentando resolver um problema que já existe há muito tempo, já tinha sido sanado por empresas mais tradicionais, mas agora com uma visão mais... estruturada, moderna, com novas metodologias, com uma nova mentalidade. Né? E como que tu sai de um marketplace de prestadores de serviço e várias ideias que pipocam o tempo todo? Acho que é natural do empreendedor, né? O tempo todo vem ideia. Eu, às vezes, tenho que parar e... Calma, Davi. Foca. Não adianta querer abraçar tudo. Como que tu define RH, vou conversar no futebol com esse cara aqui que veio do Nordeste agora, ver se... Por que tu não era nativo de RH, tu era desenvolvedor? Não. O que te chamou a atenção que ali teria uma avenida para percorrer? Duas coisas bem que inclusive eu acabei esquecendo de conectar um último ponto ali, mas duas coisas foram bem relevantes. Eu já estava na área de gestão há algum tempo, e eu lembro que eu entrei numa empresa nova e minha equipe era grande, tinham 30 e poucas pessoas, alguns líderes e tudo mais, e eu queria usar as melhores práticas de gestão de pessoas com elas. Então, entender como é que estava o clima da empresa, pelo menos o clima relacionado à minha equipe, à minha área, à minha gestão, como é que o Bruno estava sendo como líder, né? Quais eram as dores que eles tinham com o resto da empresa, como é que estava o desempenho e criar um processo simples de avaliação de acompanhamento, as reuniões one-on-one. Eu queria que todo mundo, que nossa equipe tivesse um OKR muito claro. Eu uso OKR há bastante tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso dentro dessa equipe de 30 pessoas. E os resultados foram muito positivos. E aí, quando eu fui conversar com o RH da empresa e com os outros líderes, todo mundo falou, cara, eu quero também. Posso usar também? Sabe? Tipo, a metodologia, os frameworks, passa a planilha para cá. Opa, peraí, então talvez tenha uma oportunidade. E essa empresa que eu estava atuando, onde isso aconteceu, era agora também aqui de Florianópolis, que é uma empresa de ponto eletrônico que trabalhava com essa parte mais administrativa do RH. Mais departamento pessoal, Departamento pessoal, exatamente. É basicamente relacionado à folha de pagamento, gestão de ponto eletrônico, né? Então, ali dentro eu entendi o mundo de RH, o mercado de RH. Até aquele momento eu não sabia o quão grande era o mercado de RH. Então, quando eu conectei a minha dor como gestor, né, ao longo dos anos, mas principalmente ali que tinha sido a maior equipe que eu tinha liderado, e o RH também tinha essa dor, ou seja, a dor que eu tinha, todos os líderes tinham. Quem que cuida dos líderes? O RH, teoricamente, né? Sim. Então, para disseminar isso de forma igual dentro da empresa. Então, o RH era responsável. E eu comecei a trabalhar numa empresa de RH, então esses pontos foram se conectando e eu entendi que tinha uma oportunidade para o RH. E lá nos Estados Unidos, eles estavam apontando para esse caminho. Então, quando eu procurei alguma ferramenta aqui, nesse momento, eu falei, cara, não vou construir, eu vou comprar. Sim. Né? Além de não ter tido orçamento, o orçamento não foi liberado para eu fazer isso, mas eu fui olhar as ferramentas, a maioria eram gringas. Então, lá fora já parecia um sinal de que o mundo de RH estava indo nessa direção. Tu mencionou que tu já estudava as OKRs. Isso é pré-feeds, tu já estava ligado nessa tendência. E hoje, quem acompanha, lê sobre a metodologia, acho que é pouco provável que não vá ver o teu nome referenciado ao OKR no Brasil hoje. Tu é provavelmente uma das maiores referências, se não a maior. Isso foi o cerne da Feeds, assim, tu partir do OKR e ali eu vou desdobrar as outras iniciativas, ou o OKR embarcou depois? Como que ele se encaixa na tua iniciativa empreendedora, no teu produto? Quando eu comecei a estudar com profundidade, então assim, vou criar uma empresa para isso, e eu sou meio nerd, galera que tá acompanhando, eu gosto de estudar, gosto de debater, gosto de ser mentorado, chamo a galera para conversar mesmo. Eu comecei a entender que, e aí lembrando da minha própria carreira como colaborador individual, né? Eu comecei a criar meio que uma tese, vamos dizer assim, de o que faz uma pessoa performar, o que ela precisa. E eu cheguei em três, olhando desse ponto de vista do mundo corporativo, e o impacto do gestor, da liderança nesse envolvimento. Né? Eu cheguei, precisariam de três coisas. Primeiro, um objetivo uma visão clara, um propósito claro de aonde nós estamos, para onde nós estamos querendo ir. Então, num momento realmente mais de sentimento. Tu tinha isso desde o início? Não, eu comecei a estudar e comecei a perceber esse padrão. E aí a Feeds foi desenvolvida em cima disso. Então, primeiro é isso, todo mundo na empresa, para ter uma empresa de alto desempenho, precisa entender aonde nós estamos e para onde nós queremos ir.
Tá? Muito difícil uma empresa ter alto desempenho sem saber onde está e para onde ela cair. Do tipo assim, foi acontecendo e a gente faturou 1 bilhão. Difícil. Né? Ou faturou 100 milhões, vai. Ou foi avaliado, no nosso caso, em 100 milhões. Muito difícil. Então, normalmente, o empreendedor, às vezes ele não consegue explicitar, mas o trabalho que eu faço com os meus mentorados hoje é importante explicitar. Mesmo que você esteja errado, mesmo que daqui a um ano você queira mudar, mas qual que é a tua visão agora? Né? Então, qual que é o ponto A e qual que é o ponto B no sentido de qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito da organização ali. Eu não queria ficar usando a palavra propósito, porque eu acho que ela ficou meio queimada, meio batido, meio parece... batido. Mas ela é o que melhor traduz, né? Mas exatamente. Esse é o primeiro. O segundo ponto eu preciso traduzir isso em direção clara. Pode ser números. Na maioria dos casos, números funcionam muito bem. Hoje nós temos 100 clientes e nós queremos ter 1.000 clientes. Então, esse ano a gente consegue ir de 10 para 100, mas, cara, o sonho grande é ter 1.000, ou 10 mil, ou 100 mil, não importa, né? E cada área precisa ter E aí, para mim, é onde encaixa o OKR, mas eu já vou voltar ali nele. E o terceiro ponto é acompanhamento contínuo do líder liderado. Então, a plataforma da Feeds e a tese pela qual a Feeds se embasou como uma empresa de sucesso, que chegou a ter quase 200 colaboradores, é baseado nesses 3 pilares. Então, um propósito muito claro, onde todo mundo sabe onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? Uma visão de médio e longo prazo e tudo mais. Segundo, objetivos mensuráveis muito claros, de qual o número nós estamos hoje e qual queremos alcançar. E o terceiro é garantir que o líder, as lideranças, o líder liderado tem um acompanhamento contínuo para o desenvolvimento e a avaliação do desempenho contínuo dos colaboradores. Isso para ti sempre foi muito... Tu conseguiu realizar isso dentro de casa sempre, desde o início? Desde o início. Caxias nerd mesmo, assim, daquele, vou fazer acontecer. Vai falar, se conversar com o Gabriel, encontrar o Gabriel na rua, ou enfim, a Rafa, ou qualquer uma das pessoas, elas vão lembrar do propósito da empresa, vão falar que fazia um one-on-one todo mês, com certeza, ou como colaborador individual com seu líder, ou o líder fazia todo mês, ou a cada 45 dias, e vão saber o OKR, e eu tenho certeza, vou criar uma Feeds Mafia aqui, que todo mundo que saiu da Feeds provavelmente usa o OKR, mesmo que a empresa não use, ela deve usar na cabeça dela, Cara, porque... Eu vou te dizer, já fez parte do time da Dom o Vitor Mota, que trabalhou com vocês, e ele trouxe o OKR pra gente. E por ser, cara, muitas das coisas que a gente evoluiu, ele falou, isso eu aprendi na Feeds, vamos fazer. Isso aqui, e tem um cliente nosso que é um RP para construção civil, e ele implantou e tocou gestão de OKR dentro da empresa, todo o aprendizado que veio de vocês. É muito legal ouvir tu falar, não, a gente praticava aquilo que a gente vendia, que era o nosso discurso, porque soa quase como óbvio falar, as pessoas têm que saber para onde estão indo, como fazer para chegar até lá, como que elas vão ser acompanhadas, recompensadas, medidas, mas isso acontece muito pouco, muito pouco. A gente tem cliente, cara, se te disser o nome, empresa tradicional, grande, que o dono, ele reclama assim, a gente está vendendo pouco abaixo do que foi a inflação. Qual era a meta? Mas para que meta? Tá, como que tu acompanha? Qual é o rito do time? Mas por que eu vou fazer um rito com... Sabe, nesse nível de não entender que é importante reunir pessoas, compartilhar com ela o desafio, dar um norte. A meta nada mais é do que o norte, né? É o objetivo que a gente tem que alcançar. Mas ainda hoje isso é muito disperso, né? E ficou muito clara a dor que vocês se propuseram a resolver ali naquele momento. E a gente fazer isso, uma coisa que eu sou bem diferente do Gabriel nisso, assim, que eu sou bem metódico, assim, né? Eu gosto de acompanhar, cuido de operação. E quando assim, era eu, o Gabriel, um estagiário, a gente fazia o OKR. Pô, mas era só basicamente os 2 sócios estagiários. Cara, mas é importante que os 3 estivessem muito alinhados de onde nós estávamos para onde nós estamos querendo ir. Cara, esse teu aprendizado é super importante porque tem um monte de... Parte de quem nos escuta são empreendedores que estão no início da jornada. E às vezes tem a sensação de que eu posso deixar essa parte do controle, da governança, para depois. Eu não preciso fazer agora essa revisão de processo. E não, né? Desde o momento zero vai ficar muito mais fácil. Muito mais. A gente vai chegar no momento lá da tua negociação com quem comprou a Feeds, com a TOTOS. Mas se tu não tivesse essa casa tão bem arrumada, provavelmente a tua jornada teria sido muito mais cansativa, estressante e penosa, né? Muito. E a diligência, depois do M&A, a gente vai entrar nesse assunto, foi muito tranquila em relação a isso. Cara, os processos estavam construídos, os números estavam lá, a gente tinha histórico de tudo, né? Então, o próprio comprador, quando olha para uma empresa organizada assim, fala, cara, muito Sim. melhor. É um bom ativo para se comprar. Sim, né? Muito, muito bom, muito bom. Quando vocês começaram, tu já tinhas
clareza do que o produto seria, assim, quando tu chega no primeiro MVP? Tu tinha essas planilhas que tu executavas lá e o pessoal só, pô, que legal, impressa, quero fazer isso também com a minha equipe. Mas pensando em produto, tu era de produto, tu já sabia qual a cara que ele deveria ter? Tem o passarinho da Feeds, tem... Não. Tem falando da história da Feeds, da evolução da Feeds, em 2018 a gente largou tudo, eu e o Gabriel, para tocar a Feeds, em maio. Maio foi o primeiro mês, assim, que a gente estava desempregado, a gente estava os dois desempregados, né, tinha que fazer acontecer. Em julho, agosto, a gente descobriu que a gente passou para a final da Y Combinator, lá no Vale. Com a ideia ou já com uma... Não, a gente já estava rodando, a gente devia ter uns 10 clientes pagando, sei lá, R$700 por mês, alguma coisa assim, R$2.000 por mês, alguma coisa assim. E a entrevista lá foi em dezembro de 2018. Né? Então nós fomos para lá, para o Vale, lá para o Y Combinator. A gente fez a entrevista e aí depois eles mandam um e-mail, a gente não passou, né? E eles mandam um e-mail falando, olha, muito legal o que vocês estão fazendo, parabéns, continuem, vocês estão criando track record já tem cliente, já tem receita, o mercado brasileiro é muito bom, continuem sim. Foram bem educados, vamos dizer assim. Mas eles falaram o seguinte, no mercado de vocês, a única coisa que o mundo corporativo é obrigado a fazer, nenhuma das 3 coisas vocês fazem, que é pagamento, payroll, né, folha de pagamento, avaliação de desempenho e recrutamento e seleção. O resto, cara, tudo é legal, é um nice to have, mas uma dessas coisas. E aquilo me pegou, assim, no primeiro momento porque eu odiava a avaliação de desempenho. Eu falei, cara, eu não quero. Para mim, na minha cabeça, como startupeiro, vamos dizer assim, eu vou revolucionar o mercado, ninguém mais vai fazer avaliação de desempenho, vai ser só reunião one-on-one, porque é muito mais conectado com o pace que o negócio anda, a responsabilidade do líder e tudo mais. Depois que passou um pouco essa mágoa, assim, as primeiras 20, 48 horas, eu falei, cara, das 3 coisas... Folha de pagamento no Brasil, esquece. Tipo assim, é muito complexo, não dá para fazer. Não com muito investimento. Enfim, ia competir diretamente com TOTOS e os outros RPs. Recrutamento e seleção tá fora da área de negócio dentro do RH que a gente quer entrar, né? Mas a avaliação de desempenho tá muito perto. Uhum. Então, se a maior aceleradora de startups do mundo está falando que esse é um dos caminhos, eu acho que a gente tem que pelo menos tentar. Prestar atenção é o mínimo, né? E, cara, isso foi em dezembro. Isso foi em dezembro, o feedback. Em março, abril, a gente tinha a primeira versão, assim, da avaliação de desempenho, que era bem simplesinha. E dia 2 de julho, eu sei que é 2 de julho, porque foi o dia que meu filho nasceu. 2 de julho? 2 de julho. Minha filha nasceu também. De que ano? Que é o dia de 2017. O meu foi 2019. Que é o dia que também nasceu a filha do Samuel da Avalon, CEO da Avalon. Também 2 de julho. Eu peguei a sala de parto, assim, eu cheguei 5 minutos antes dele. A gente foi descobrir depois na Involve se cruzando. Para ver, então, 2 de julho, o meu filho nasceu 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu lembro que daí fiquei na sala lá e tal, no hospital, e às 5 horas da tarde, acho que fui pro escritório para fazer o webinar de lançamento da nova versão da avaliação de desempenho. Então, assim, 6, 7 meses depois a gente lançou, e quando a gente lançou essa avaliação de desempenho nova, já mais estruturada, com muitos mais casos de uso, cara, o negócio começou a andar de uma forma absurda, né? Então, assim, o feedback da Y Combinator foi muito relevante. Cara, e como é que... Tá, tu mencionou quando tu chegou lá nesse fundo que teve a recusa elegante, tu já tinhas alguns clientes rodando. Como que foi o primeiro cliente? Quem vendeu? De que jeito foi que por chegou? Networking. Eu acho que os 2, 3 primeiros clientes foi o Gabriel que vendeu. Eu fazia então assim, o Gabriel cuidava de marketing e vendas, estava só eu e ele nessa época ainda, e eu cuidava de implantar, porque como eu cuidava de produto... Tu que programavas? Na época eu voltei a programar. Estudei na época, assim, em 2017 para 2018, voltei a programar. Fazia uns 5 anos que eu não programava. Voltei a estudar ali e eu fiz a primeira versão do produto, assim, em 2018 até o Iago entrar, que foi nosso primeiro desenvolvedor, enfim, líder técnico depois. Ele entrou em março, abril de 2020. Não, desculpa, 2019. Né? Então, eu fiquei o primeiro ano sozinho cuidando do produto. Então, como eu entendia muito do produto, eu entendia muito da dor do RH, porque o Gabriel, ele entendia que era relevante e ele soube se comunicar muito bem com o RH. Muito, sim, muito mesmo. Mas ele não entendia tecnicamente da dor do RH, de gestão, de liderança, porque não era a praia dele ficar estudando essas coisas, mas era a minha praia. Uhum. Então, eu trazia para o RH tanto a parte de ferramenta, mas eu trazia metodologia para o RH. Que isso foi um grande diferencial nosso também.
que é falar sobre liderança, é falar sobre gestão, é falar o que estava saindo, o que o pessoal estava falando de RH no Vale, né? Porque os RHs aqui não tinham isso ainda. A gente tem que lembrar, o meu ponto de vista é que o RH foi uma das últimas áreas a ser digitalizada no mundo corporativo. Sim. E uma das últimas áreas a se conectar com essa parte moderna que a área de vendas estava olhando para onde? Cara, o que HubSpot estava fazendo? O que marketing estava olhando? O que HubSpot estava... O que as outras áreas financeiro estavam olhando lá para fora? Tava todo mundo E olhando para RH? fora. RH não. Então a gente foi um desses precursores de conectar com as melhores práticas lá. E aí a gente tem o que Netflix está fazendo, o que o Google está fazendo, e trazer essas metodologias para cá, né, e ir implantando. Tu comentou que na tua definição de produto, quando tu recebeu o feedback do fundo, tu entendeu que a avaliação de desempenho faria sentido, que estava próximo daquela tua proposta. Nessa tua fala, fica claro assim, tu tens uma área que tu vais atender, que é gestão de pessoas, e dentro dessa área tem várias fatias, tem várias possibilidades de ação ali dentro, e tu tinha escolhido uma específica que não envolvia, aí pelo feedback, ok, que se aproxima, e normalmente quando a gente começa a empreender, é normal tu querer abraçar tudo. Tu já tinha muito claro que tu precisaria segmentar, isso foi natural para ti também? Natural não, mas técnico, foi uma decisão técnica. Tipo, eu preciso focar, eu não posso querer abraçar o mundo, e isso em várias vertentes, Desde o né? momento zero. Desde o momento zero. Né? Quando tu falou anteriormente da mente do empreendedor, a mente do empreendedor cara, eu tenho que fazer tudo, eu devia atacar desde da empresa que tem 5 colaboradores até que tem 50 mil, deu vontade de criar vários outros produtos ao longo da jornada, muitos mesmo, porque eu sou builder, meu perfil é builder, de construir. Sim. Eu gosto de construir coisas, eu gosto de olhar para um problema e resolver. E normalmente eu resolvo construindo coisas, né? Eu sou de tecnologia, enfim. Mas o lado técnico olhava para isso e falava, tá, peraí, não adianta a gente querer vender para empresa no Chile, nos Estados Unidos, se a gente não aprendeu a vender aqui. Não adianta a gente tentar vender para uma empresa de 5 mil se a gente não está atendendo direito a de 500. Não adianta tentar também atender a de 5, porque ela não tem a dor ainda. Né? Sim. Inclusive, no Google, nas avaliações do Google, tem uma reclamação de um cliente uns 3, 4 anos atrás, que ele tinha acho que 15 colaboradores e a gente não vendeu para ele. E ele foi lá fazer uma reclamação. Pô, quem deveria escolher se quer comprar ou não sou eu, o cliente, né? Eles não deixaram eu comprar. E para mim a maior amostra como decidir ICP, claro, é importante, né? Então depois de um momento a gente falou que, olha só, a gente atende empresas com no mínimo 25 colaboradores. O nosso foco a gente ficou durante muito tempo assim, tá? De 25 a 2 mil, porque esse é o range que a gente atende bem. As empresas com mais de 2 mil colaboradores, elas têm um perfil diferente. Assim, elas já começam a ter uma RH tão estruturado que é um time olhando só para avaliação de desempenho, um time só olhando para recrutamento e seleção, um time olhando só para clima, um time olhando só para departamento pessoal, um time... E aí a gente ia vender para essa empresa, eu tinha que conversar com 5, 6 pessoas diferentes, porque daí a ferramenta de OKR servia, mas a de avaliação de desempenho não. E aí começou a ficar o ciclo de vendas muito longo, e a gente não estava realmente preparado como produto. A gente foi evoluindo. Time de CS, senioridade e tudo mais. Essa questão do ICP, ela é muitas vezes subvalorizada. As pessoas tratam quase como, tá, eu tenho que dizer que tem um slide lá com ICP escrito, mas não leva a sério, porque se é um recorte de 25 a 2 mil colaboradores, se o meu ciclo de venda é longo, é curto, isso impacta no perfil do vendedor que vai estar contigo. Né? Se eu vou trazer um cara hunter, um cara farmer, que canal de aquisição eu vou acionar? Porque dependendo do porte da empresa, ele vai responder ou não aquele canal de aquisição. E é difícil, como tu mencionou, no início a gente quer atender todo mundo porque tudo parece uma oportunidade muito nítida, muito clara, e ter coragem de dizer não, ou então de ter uma segmentação bem clara. A gente trabalhou, meu primeiro cliente da Dom era um Tinder do M&A, que era Stark, que foi vendido agora para a Apex, lá no ano passado foi vendida, e eles atuavam, tinha um recorte para empresa de tecnologia, um recorte para empresa do mercado tradicional, pode ser uma indústria de suínos, e eram as mesmas pessoas que estavam atendendo os dois públicos. E, cara, startup tem um idioma que é muito diferente de um cara de 70 anos que é dono de não sei quantas mil cabeças de gado. Tu precisa ter perfis diferentes. Então vamos formar squad. Esse squad vai olhar para real estate, esse squad vai olhar para enterprise, para tecnologia. Nesse recorte, aí a gente começa agora a falar da estruturação comercial, a qual eu não fiz parte. Em que momento vocês começaram a ter clareza? Qual é o perfil de vendedor que a gente precisa?
foi com a entrada da Rafa, ela que ou o Não, próprio foi depois. Gabriel já? Não, depois da entrada da Rafa, ela foi muito importante para olhar para isso e começar a segmentar. O trabalho que a gente fez antes foi que no começo a gente meio que deu um pouco de tiro para todo lado para entender assim, como é que eu sei se eu vou vender melhor para uma empresa de advogado? Onde vai ecoar mais, né? Onde é que vai ecoar mais? Então, no começo foi um pouco de tiro. Só que a gente foi muito rápido em olhar onde é que tinha pego, o que tinha entrado e o que estava fazendo mais sentido, que eram os clientes mais felizes. Porque eu tinha, sei lá, uma empresa de contabilidade, eu tinha uma empresa de marketing, eu tinha uma agência. Agências de marketing, por exemplo, foi um grupo no início que deu muito certo, as empresas de tecnologia, empresas da área financeira, a empresa da área financeira mais tradicionais e mais fintech, startup. Então, a gente começou a ter esses primeiros, sei lá, 50, 100 clientes, falou, tá, quem que tem maior retenção, onde é que os clientes estão mais felizes, onde é que o pessoal está pedindo mais ajuda, quem que está usando mais. E a gente olhou para isso muito cedo para começar a dobrar as apostas onde estava dando certo. E tu mencionou que teve aquela rodada com o fundo que te deu a negativa. Quando tu me manda aquela mensagem, tu tinha sido recém-aportado por investidores do Netshoes. Desde o momento zero, tu já tinha na cabeça construir um modelo que tu em algum momento irias vender? Ou tu pensou, cara, dá para ir bootstrapping até a página 5, daqui para frente já é interessante começar a captar? Como que deu essa tua decisão de saber, não, eu quero captar desde o momento inicial ou não? No começo, a minha ideia, na verdade, não é que era a minha ideia, eu só conhecia um caminho. Eu não sabia que tinha outros caminhos. O único caminho que eu conhecia era a trilha de VC. Porque a pessoa que está no mundo de startup vê isso, levantou 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 3 milhões, enfim. Fala, caraca, imagina 3 milhões na conta. Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, a minha história, mas acho que isso acontece com vários empreendedores, a pessoa tem R$ 0 de patrimônio e 3 milhões na conta bancária da empresa. Então, cara, é um negócio muito doido isso, né? Então, o caminho que a gente imaginou seguir que era o caminho que a gente conhecia, a gente vai trilhar um caminho de venture capital, de levantar dinheiro. Então, em janeiro, fevereiro de 2019, a gente levantou R$ 200 mil com uma venture builder de São Paulo formado por ex-Netshoes. E 3, 5 meses depois, a gente levantou mais R$ 500 mil com outros anjos. Né? R$ 700 mil em uma janela de 6 meses ali. E quanto tempo de empresa tinha nesse período? 1 ano e meio. Bastante coisa para pouco tempo, né? Mas sim, pouco, R$ 700 mil para a época, hoje é quase nada, né? Sim. Devido à inflação, o mercado mudou e tal. Mas na época também tinha sido pouco, né? Tinha gente levantando pelo menos 1 milhão, cheque de 1, 2 milhões. Com o mesmo tempo de estrada que vocês? Sim. Mas ali, quando a gente levantou a segunda captação, eu entendi que a gente não ia precisar. Meio que ali eu decidi que não é venture capital a trilha que a gente vai fazer. Porque eu comecei a azeitar tanto a operação que a gente não pode precisar de mais dinheiro. As coisas precisam fazer sentido. As coisas precisam fazer sentido. O cliente tem que ter um payback eu não lembro bem dos números agora, pessoal, mas sim, o cliente tem que ter um payback de 6 meses. Porque o nosso contrato era anual, pelo menos a gente ganha alguma coisa em cada contrato que a gente vende, né? Vai ter um outro cliente que vai cancelar antes, vai pagar uma multa, beleza, vai puxar a média um pouquinho para baixo, então tem que ter um payback de pelo menos 6 meses. Então nosso CAC não pode ser muito alto, nosso ticket médio tem que ser daqui para cima, pelo menos, então tem que ser no mínimo X reais por vida de ticket médio. Fechei uma empresa grande, uma marca importante, posso dar desconto? Vamos olhar como é que tá a média uma coisa. Pode dar, beleza. É importante ter essa marca vai nos ajudar a vender mais, provavelmente. Então a gente foi criando assim. Mas acho que a grande sacada aqui eu não conhecia um caminho de bootstrap bem sucedido no Brasil. E hoje, quando eu falo com outras pessoas, o meu maior incentivo abre os números para mim, eu vou te dizer se tu precisa ou não levantar a rodada de investimento. Porque o mercado corporativo no Brasil, a gente tem pouquíssimos cases B2B onde empresas que captaram uma porrada de dinheiro conseguiram fazer um múltiplo muito forte de crescimento baseado na rodada que levantaram. Então a gente tem os cases, beleza, da RD, a gente tem agora deu branco, mas sim, tem alguns outros cases, aqui a gente está perto aqui em Floripa, a RD é talvez o case mais famoso, mas a maioria, se pegar o histórico das empresas B2B no Brasil, a maioria que conseguiu captar muito dinheiro não conseguiu fazer o deploy com eficiência no mercado brasileiro. Diferente dos Estados Unidos, que o mercado corporativo é muito maior, é aproximadamente 10 vezes maior o mercado corporativo lá fora. Eu lembro assim que quando eu entrei nesse mundo de tecnologia, acho que a única empresa que eu realmente vi crescer com solidez, bootstrapping até determinado ponto, foi a própria Involvis,
que foi na raça e, cara, demoraram para captar, o que, por um lado, tudo é ônus e bônus, né? Então, quando eles tinham uma solução madura, eles tiveram mais paz de espírito para escolher qual cheque eles iam querer, porque eles se tornaram uma empresa muito atrativa para o mercado, né? Mas, de fato, começar e tracionar é super desafiador sem esse investimento inicial, né? Eu acho que tem um momento, assim, por exemplo, a gente não teria feito o que a gente fez sem pelo menos aqueles R$ 200 mil iniciais. Sim. Os 500 depois, talvez, poderia ter pego um empréstimo já, com dinheiro no conto, cliente. Acho que teria outras formas de fazer. O mais importante para mim dos 700 mil foi o próprio networking e a mentoria dessa galera, porque a gente trouxe CEO para ser mentor, a gente trouxe CFO para ser investidor / mentor ali, diretor de venda. A gente montou um time bem misto, assim, para a gente poder nos desenvolver e evoluir. E esse é um ponto super legal, cara, porque a maior parte das pessoas, quando está no início da jornada, imagina que o investidor, o valor dele está só no cheque, né? E muitas vezes é o menor dos valores, aí tu pode falar isso com experiência. Muito. Para a gente funcionou muito bem. É claro que vai da cabeça dos fundadores. Eu sou uma pessoa, ou pelo menos eu acredito que eu sou uma pessoa, que sei ouvir, gosto de receber feedback e eu ajo em cima daqueles feedbacks, né? É óbvio que eu filtro, enfim, tenho as minhas crenças, tenho as minhas limitações, claro. Mas eu sempre fui de puxar muito essa galera de, olha, tô com esse desafio aqui, o que tu faria, qual que é a tua ideia, o que tu já viu parecido, me conecta com alguém que tá com desse tamanho, né? Então a gente conseguiu usufruir disso muito bem. Que legal. Tu mencionou que tu tá sempre, desde o momento zero, olhando para o número, para o dado, para a informação, para a governança, para poder tomar as decisões com segurança. Quando tu me manda aquela mensagem e depois tu contrata a Rafa, quais foram os números, as informações que tu olhou, que tu pensou, não dá mais para deixar só na mão do Gabi, que ele não vai dar conta sozinho e não por incompetência, mas porque a operação cresce, né? Agora a gente precisa trazer alguém nativo de vendas para estruturar. E eu pergunto isso porque, como tu mencionou, às vezes são duas pessoas com ideia que começam uma startup, começa a dar certo, e aí para que a audiência possa realmente saber quando é o momento certo de eu buscar um profissional daquele exercício ali, daquela função, daquela cadeira, para me ajudar a tocar minha operação. Vai depender do tipo de caminho que tu vai trilhar. Eu vou tentar dar o exemplo de caminho com VC e o caminho sem VC. Esse caminho, que foi o nosso caso, né? A gente levantou um pouquinho de dinheiro ali, mas foi o seguinte, a gente queria entender aquela operação antes de trazer alguém para tocar aquela operação. Então a gente começou a gerar leads, gerar demanda, a gente fazia as reuniões de vendas, a gente começou a fechar todo mês R$ 2.000 de MRR, R$ 3.000 de MRR, R$ 4.000 de MRR 2 meses seguidos. Opa, beleza. E isso fazendo 300 coisas. Daí a gente falou, peraí, imagina alguém agora ficar só fazendo olhando para isso. essa função. Imagina, e se ela, além de olhar só para isso, ela for muito melhor que a gente fazendo isso. Cara, a probabilidade de vender mais, e foi o que foi. Os números são mais ou menos assim, acho que março, abril, a gente deve ter vendido R$ 5.000, eu e o Gabriel juntos, e no primeiro mês a Rafa vendeu sozinha R$ 5.000. Tipo, ela mal conhecia o produto, mal conhecia o mercado e tudo mais, né? Depois, sei lá, depois já começou a vender 7, sozinha 8, ela falou, não, já preciso de mais gente, traz mais gente. E aí, por aí foi, né? Mas todas as áreas da empresa, a gente foi fazendo primeiro. Então, antes de trazer alguém de CS, eu fui CS. Porque eu queria entender, de fato, porque isso na trilha Bootstrap, né? Eu acho que o fundador precisa dar o tom para aquela operação. E aí depois o time vai profissionalizando. No final, depois, sei lá, a gente estava com 2 milhões de MRR. Não, antes, 1 milhão de MRR, 800 mil de MRR. Eu trouxe uma pessoa que tinha 5, 7 anos de experiência na área de CS, já tinha sido líder em 2 empresas para liderar o time de CS. Né? Mas daí é outra pegada. Sim, já é outro momento. Outro momento. Mas na trilha de VC, às vezes, se tu consegue captar rápido, tu pode trazer uma pessoa para passar por isso por ti. Que assim, cara, não sou melhor em vendas. Então, criei a empresa, tá aqui o produto, tenho meia dúzia de cliente fechado ali, em vez de eu criar as primeira coisa de vendas, primeiro playbook, entender, ou primeira operação de CS, eu já vou trazer alguém que saiba fazer isso, inclusive, melhor que eu. Vai lá, contrata a pessoa, uma pessoa mais cara, que quando está no Bootstrap não tem esse recurso, e aí já começa acelerando. A gente passa muito por isso em consultoria, quando as pessoas perguntam, tá, é melhor eu formar a liderança ou trazer alguém de fora? Assim, depende do teu momento e do teu objetivo. Se essa liderança precisa trazer para a tua operação alguma inteligência, algum conhecimento que o teu time não sabe, tu tem que buscar fora. Né? Pode ser eu quero implementar Account-Based Marketing na minha operação de vendas, mas aqui dentro ninguém nunca ouviu falar dessas 3 letras, não sabe como executar, ou tu vai dar um tempo ali de 6 meses, 1 ano para a pessoa estudar, aprender, performar e poder executar,
ou busca alguém no mercado que saiba, né? Que possa ir lá e que já traçou, já percorreu aquele caminho antes. Exato. Cara, deixa eu te perguntar, então, quando chegou no cheque de 500, tu falou, pera, eu não preciso pedir uma terceira rodada agora. Eu acho que a gente tem cancha, conhecimento, corpo para poder ir sozinhos por um tempo. Em que momento tu sentiu que agora tá na hora de buscar Foi o mercado que te buscou ou foi tu que Falando de foi bater na M&A? porta? No M&A, já vamos Tá, começar a entrar na jornada de M&A. tá. Foram... O mercado começou a aparecer, as pessoas começaram a mandar mensagem no LinkedIn. Quando a gente estava com uns 500, 700 mil reais de MRR, esses números não eram tão públicos, mas eu acho que a gente estava fazendo evento, a gente palestrava, a gente estava na mídia. Então, e aí as pessoas começaram a mandar mensagem no LinkedIn. Ó, Bruno, sou de uma boutique de M&A, mercado de RH tá aquecido. A primeira mensagem eu falei, cara, obrigado, legal, se precisar eu te ligo. Aí, sei lá, na segunda vez eu falei, beleza, vamos conversar, deixa eu entender o que é uma boutique de M&A, qual que, né? Eu não conhecia muito disso. Comecei a estudar mais sobre M&A. Então, foi começando assim. Quando eu vi que o nosso crescimento começou a ficar muito claro, chegou uma hora que a máquina estava muito redonda de vendas. Muito. A gente sabia que a gente ia começar a crescer, sei lá, 7%, entre 7% e 10% todo mês, durante 6 meses seguidos, a gente ficou crescendo 7, 10, 12%. Muito. Tava muito claro, a máquina tava muito redonda. Sabe quando meio que tudo. Olha, Nossa, cara, tá não funcionando. tem nada fora do lugar. E aí, quando eu olhei pra projeção, eu falei, cara, a gente vai bater 1 milhão de MRR aqui, sei lá, em dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Isso já 2021 para 22. Eu falei, tá muito redondo. E se a gente continuar nesse ritmo aqui, logo a gente vai bater 2 milhões, a gente dobra ano que vem. Eu acho que tá na hora de a gente. Deixa eu estudar, deixa eu dar uma investigada no mercado. Deixa eu comer. O que é aquela boutique de M&A falou mesmo? Exatamente. E aí eu tenho um grupo de empreendedores aqui de Florianópolis, fui trocando uma ideia com a galera, uma galera mais experiente, que já tinha feito, já tinha estudado sobre isso. E aí eles indicaram algumas boutiques, conversei com algumas delas, algumas daqui, algumas de São Paulo. Teve uma que bateu muito, foi muito legal, que foi a de São Paulo. E aí isso foi em outubro, novembro de 21. E ele falou, cara, o timing tá perfeito, vamos fazer isso. E eu vou te explicar, depois eu vou explicar por que o timing tava perfeito. Eu tenho uma tese, assim, se olhar por que a gente vendeu naquele momento, por que o valuation foi tão bom, não foi ao acaso. Eu gosto de falar que a sorte ajudou bastante a gente em vários momentos, tá? Mas eu tive uma tese de por que vender naquele momento e tudo mais. E aí, em 2021, então a gente contratou uma boutique de M&A que nos ajudou a organizar as coisas, fazer aquele enxoval, melhorar os slides, tudo mais. A gente conversou com uma porrada de potencial comprador, o mercado realmente estava muito bom. E a gente teve umas 3, 4 propostas muito fortes em 2022. Inclusive, a mais alta não tinha sido a da TOTVS, não sei se o pessoal da TOTVS sabe disso, eu acho que eu já falei para eles, mas a TOTVS era muito coerente. Eu gostei muito do time da TOTVS, a gente deu super bem a jornada inteira. É um momento de um apetite da TOTVS muito feroz também, né? Muito. Porque eu lembro que eu tava na Lynx nessa época e teve a batalha inicial entre TOTVS e Stone para ver quem compraria a Lynx. A Stone levou no primeiro momento, mas agora a TOTVS foi lá e não, era para ser meu, né? E tinha uma coisa de proximidade também, que foi a própria RD ter sido comprada pela TOTVS. E aí eu pedi o telefone do Eric para trocar uma ideia com ele. E foi muito boa a conversa com o Eric nesse sentido. Ele falou, cara, se o teu medo é esse, isso tem, assim, não tem, ele falou, não tô na operação, não posso, mas assim, não é do perfil da TOTVS fazer esse tipo de coisa que tu tá com medo. Então, assim, cara, manda bala. E foi perfeito, essa parceria foi muito boa, a gente cresceu pra caramba, a gente cresceu quase 4 vezes depois que a gente foi vendido pra TOTVS, assim, do MOU até eu sair em 2024, a gente deve ter crescido 4, talvez não, mais umas 3 vezes. Então, Que legal. Essa informação eu não sabia. Então o earnout funcionou bonitinho funcionou, conforme o foi muito contrato previsto. bem para todo mundo, as duas empresas ficaram super felizes, né? Acabou que a gente acabou saindo da operação, mas o time continua lá, foi super legal. Quando a gente conta essa jornada, parece tudo muito fluido, muito fácil, muito tranquilo, né? Pô, legal, Porra, fiz, sossegado, é só peguei montar. 200, peguei 500, não quero pegar mais, agora eu vou pro mercado. Tinha 3 propostas maravilhosas, escolhi a TOTVS, que não era maior. E o perrengue, cara?
E é aquele momento que tu fica sem dormir, que, putz, será que vai dar certo? Tô fazendo Tu criou um negócio e tu vai abrir mão desse negócio que é o teu filho que tu tá jogando pro mundo agora, né? Vai Não, cortar o cordão umbilical. pra mim, essa parte de deixar o filho. Eu achei que eu preparei o filho muito bem pra ele se virar no mundo. Tá? Mas agora falando um pouquinho dos perrengues, inclusive escrevi ontem um artigo no LinkedIn falando sobre isso, um post no LinkedIn, porque meu filho, eu pego uns caderninhos, meu filho tem 6 anos, né? E daí volta e meia ele entra no meu escritório e pega uns caderninhos, pai, posso usar e tal. E ele pegou um e eu tava vendo o que ele tava rabiscando e eu achei umas anotações minhas de 3, 4 anos atrás. Assim. Eu bati umas fotos e postei no LinkedIn falando, depois que acontece, tu olha para trás, é muito óbvio que o modelo da FITS deveria ter sido esse, que o preço deveria ter sido esse, que o canal de aquisição deveria ter sido esse, que o modelo de negócio deveria ter sido esse, que a marca deveria ter sido assim, que a gente deveria ter se comunicado como a gente se comunicou, que a gente deveria ter feito evento como a gente fez. Parece muito óbvio. E aí nas anotações mostra as coisas que eu estava refletindo sobre, sabe? Uhum. Então, isso se eu dever criar um produto novo ou não, porque nada foi óbvio. Foram muitas noites mal dormidas, foram muitas madrugadas viradas. Eu comentei que eu tinha sido o primeiro programador, e eu e o Iago, então, assim, eu fiquei um ano sozinho, depois o Iago entrou, ficou eu e ele mais um ano sozinhos até a gente contratar a terceira pessoa. Então, eu fiquei 2 anos praticamente, e aí que horas que tu atualiza o servidor e atualiza a aplicação e, cara, então vamos fazer de madrugada pra não cair nada, saca? Tipo, tem que botar servidor novo e migrar, então vamos fazer isso de madrugada, vamos virar de madrugada. Então foram muitas madrugadas mal dormidas, muita viagem para São Paulo, uma coisa que eu não falei, né? Em 2018, quando a gente tava lá na Y Combinator, um mês antes de ir, a gente descobriu, não, uns 2 meses antes de ir, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. E lá no Vale, o Gabriel descobriu que ia ter filho também. Os nossos filhos têm 45 dias de diferença, mais ou menos. Então, além de empreender, nós criamos filhos juntos, né? E pegamos a pandemia. Todo mundo enclausurado. Quando a gente pegou a pandemia, a gente foi abrir o escritório. A gente abriu o escritório numa semana, na segunda semana a gente não conseguiu usar o escritório, a gente fechou. Né? Era lá em Coqueiro, a gente ia pro escritório Lá no novo. Sorro, né? Lá no Sorro. E aí, falando de sorte, né? Pandemia foi um desastre, foi uma catástrofe, muita gente morreu. Sim, e ninguém vai falar contra isso. Mas se olhar do ponto de vista de negócio, acelerou demais empresas como a Feeds. Assim como acelerou demais empresas como a iFood, entre outras, né? Para nós, como plataforma de RH, de gestão de pessoas, liderança, de bem-estar para o colaborador, o trabalho remoto acelerou muito o nosso negócio, né? Cara, e quais foram os momentos que tu pensou, cara, não aguento mais, vou jogar tudo pro alto? Teve um momento assim de questionar. Eu lembro que o Diego Cordovez foi o nosso primeiro entrevistado aqui. E eu falo assim, cara, se tu pudesse voltar lá em 2016 e dar um conselho para aquele Cordovez que tem uma foto com tudo empilhado, arriscando um novo negócio, eu falo, ó, respira que vai passar. Tudo vai passar. Então tem um momento que tu acha, não, fiz a escolha errada, tô com as pessoas erradas do meu lado. Cara, essa dúvida ele não tinha. Ele falou, a única coisa que eu tinha certeza é que eu tava com pessoas certas ao meu lado. Tem algum momento assim que tu lembra marcante, falou, cara, não aguento mais, mas aí respirou e deu tempo para voltar pro trilho? Cara, acho que a pandemia foi... O Ayrton Senna fala que não dá para ultrapassar 20 carros num dia de sol, né? Se não me engano, essa é a frase dele. A pandemia pra gente foi uma curva na chuva, assim, que foi... A gente tinha feito um evento, acho que numa quinta-feira, quarta ou quinta-feira em Curitiba, presencial. Isso em 2020, na hora que tava estourando a pandemia. E em março. E quando a gente chegou no escritório na quinta, na sexta, a pergunta do pessoal na sexta-feira era: semana que vem a gente vem presencial ou tá todo mundo remoto? Eu falei, cara, vocês estão malucos? Tipo, presencial. Aluguei agora a sala, pô. Exatamente. E de fato, domingo, a gente passou o domingo ligando para todo mundo, falando, não, cara, passem no escritório, peguem seus computadores e não vão. Mas o que eu falei que foi uma curva na chuva, ou foi uma corrida inteira na chuva, a pandemia pra gente, que foi que pra mim foi um grande gatilho de, cara, ferrou, eu achei que a gente ia morrer na praia, tipo, cara, os clientes começaram a cancelar e tudo mais. Mas foi onde eu tive que tomar uma decisão muito. Antes de falar da decisão, que eu acho que foi uma decisão muito legal, eu gosto de contar essa história, a gente entrou numa call de mentoria do Startup PC com o Rafael Assunção. E, para quem não conhece, o Rafael são da Queston, procurem lá o site da Queston, é uma boutique de M&A, o Rafa é muito bom, eu gosto muito das coisas que ele escreve e eu sou muito conectado com as coisas que ele fala.
Mas a gente entrou na call de mentoria com ele. Eu não conhecia ele, assim, conhecia de alguns amigos em comum, mas eu nunca tinha conversado com ele. E ele falou: oi, bom dia, pessoal. Vocês já têm a lista de quem vocês vão demitir? Deu, Como assim? porra, cara. Tipo, a gente tava 3 dias em casa ainda. Ele falou: não, cara, pandemia, né? Vocês são jovens, vocês nunca passaram por isso, mas deixa eu te contar aqui o que provavelmente vai acontecer. Então, cria um cenário ruim, médio e bom, desenha um cenário. Então, assim, quanto mais rápido vocês executarem, mais rápido vocês vão sair dessa e tudo mais. Isso, claro, foram umas 3 horas de mentoria, estou resumindo em 30 segundos aqui. Mas eu passei aquele final de semana montando um plano, eu e o Gabriel, ligando para todos os investidores, para todo mundo que estava com a gente ali. E eu montei um plano no domingo, eu e o Gabriel, e foi muito bem executado. Foi o seguinte: a gente desligou todos os estagiários. A empresa tinha 21 pessoas, tinham 5 estagiários e um analista. A gente desligou 6 pessoas, ficamos só com 15. Tá? Dos 15, o mais coerente seria desligar as pessoas do time comercial, porque não ia vender e tudo mais. A gente falou o seguinte: todo mundo vai para CS, a gente vai deixar só 2 pessoas em vendas, e todo mundo, a meta é, não vai sair ninguém. Sabe aquele do Tropa de Elite? Não vai subir ninguém, não vai subir. Cara, não vai sair ninguém. O cliente não pode pagar agora, negocia com ele para ele parcelar essa mensalidade em 12 vezes. Se ele precisar de 2 meses de fôlego, dá 2 meses de fôlego, desde que ele não cancele o contrato. E todo mundo, time comercial, então a gente tinha umas 4, 5 pessoas, todo mundo foi para CS e suporte. O time de produto, a gente começou a entender como é que a gente ia poder ajudar os clientes que estavam com esses desafios. A gente começou a fazer mais marketing, de que a gente poderia ajudar mais ainda os clientes sobre isso, então a gente aumentou a aposta ali. E o que aconteceu é que 90 dias depois, todo mundo entendeu o que estava acontecendo, a gente não tinha perdido quase nenhum contrato. A gente ficou assim, com receita financeira, acho que linear ou um pouquinho abaixo durante 90 dias. Mas tu olha a nossa curva de crescimento, assim, dá 90 dias, 120 dias depois, ela dá um salto, porque todos os contratos voltaram, a gente tinha vendido contratos novos, e a gente sai daquela tempestade, 90, 3, 4 meses depois, muito maiores. E para mim foi base nessa decisão de também não enxugar demais, apostar que as coisas iriam funcionar e nos posicionar como uma empresa que ajuda as empresas que estão na pandemia e precisam cuidar dos seus funcionários. Acho que nada pode definir melhor Customer Success do que isso. Isso é sucesso do cliente, não é um suporte de luxo. Um caso... no momento de dificuldade, tu enquanto fornecedor mostra, não quero só o teu dinheiro, né? Eu quero estar do teu lado na tua jornada. Em 2009, eu trabalhava numa distribuidora de máquinas e ferramentas para construção civil e teve aquela enchente em Ilhota, não sei se você vai lembrar, que cara, a cidade ficou embaixo d'água, muita gente perdeu tudo e uma distribuidora tinha muitas lojas lá que perderam seu estoque completo. Então, a distribuidora ia perder aquele cliente, ele não ia ter grana para vender. A ação do diretor comercial, um dos donos, ele entrou na sala de vendas e falou assim: seguinte, pega todos os clientes do Vale do Itajaí que foram afetados pela chuva, vê qual foi o pedido médio dos últimos 3 meses, manda um caminhão para eles agora com o mesmo produto e fala assim: é de graça, tu não vai pagar. Eu quero que tu tenha condições de se reerguer, porque você aquele produto lá tu perdeu, aquela tinta que tu perdeu, aqui tu vai ter condições de se reerguer. Cara, aquele cliente nunca mais vai trocar de distribuidora, nunca mais vai ter outro fornecedor. Tu cria um laço muito diferente, porque isso é Customer Success de fato, né? Uhum. Mas deixa eu te perguntar, tu faz a jornada, teve as noites mal dormidas, assinou o contrato. A Fides está vendida, tudo bem, eu tenho mais 2 anos de trabalho aqui dentro. Como que é a primeira noite depois que tu tens esse contrato assinado? Qual é a sensação? Tu abre uma champanhe, tu abre um vinho, tu chora, tu ri? Eu convidei todo mundo da minha família que mora em Florianópolis para ir lá para casa no dia, porque a gente basicamente ficou um dia inteiro assinando coisa, porque os advogados começaram a mandar as coisas, sei lá, 9, 10 horas da manhã, aí passa para os nossos advogados, revisam só para garantir que tá tudo certo, a gente assina alguns documentos. Quando assina esses documentos, libera os próximos documentos. Aí já deu meio-dia, a galera sai para almoçar, volta às 2, então passa. Quando eu vi que o negócio, assim, já tinha assinado metade dos contratos, falei: pessoal, vamos comer uma pizza lá em casa, né? E comprei espumante, comprei um brinquedo pro meu filho. E aí a gente foi assinar o contrato final, acho que era... Isso tudo aconteceu dia 31 de agosto. A gente passou o dia inteiro assinando os contratos. E no final, ainda teve o Pix, né? Pix é uma coisa ali, porque Pix funciona de madrugada, é no dia, né? Tu assina o contrato, então, cai na assina o conta. contrato, à noite caiu na conta.
E aí foi engraçado, porque daí os sócios se ligaram e falaram, pessoal, é isso aí, obrigado pela jornada, foi muito legal, a gente estava cada um na sua casa. E o Gabriel falou, cara, na minha conta não caiu, na minha conta não. Ele tava olhando na conta errada, assim, sei lá. Ele usava um banco e a gente ia passar outra conta Mas pra eles ele. fazem. Aqui é curiosidade mesmo. Uhum. É um Pix na conta de cada um de vocês ou é na conta da empresa que vocês Não, dividem? na conta de cada um. Né? Eles compraram das pessoas ali. Então cai um Pix ali, né? Nunca tinha visto tanto número junto ali, né? O nosso M&A foi um M&A bom, a gente falou mais de 110 milhões de reais. É claro, a gente pode falar um assunto só sobre isso quando o à vista foi 66 milhões. Então o Bruno ganhou, a sensação que o pessoal tinha era, então, o Bruno ganhou 66 milhões de reais. Cara, 66 milhões, uma porrada fica retido, começa por aí, pela compradora, que é uma garantia que eles colocam ali e fica trancado durante vários anos. Depois, será, sobre ele 60. Bruno, mas 60 é muito dinheiro. Mas depois a gente teve que limpar todo o cap table. Tinha vários investidores, tinha anjos, tinha a Venture Builder, tinha uma galera que tinha aportado dinheiro. Isso aí já vai mais pelo menos metade, mais uma leve. Depois do que sobrou, tu paga mais 1/3 de imposto. Né? Então, assim, óbvio, a gente mudou a nossa vida, mudou pra caramba, né? Mas só pra também o pessoal, a sensação que o pessoal tem quando sai notícia é, pô, o Bruno vai comprar uma Ferrari amanhã. Com 66 milhões no bolso dele. Isso, não é assim, né? Mas, sim, com certeza mudou a nossa vida, não só a nossa vida. Muda a vida pra gente. Vários cobradores ganharam uma grana, né? A vida da nossa família do Gabriel, família da Rafa, falando principalmente da minha família, assim, e da minha esposa, né, mudou muito, a gente conseguiu resolver a vida de todo mundo que está perto da gente, então isso também é muito legal. Não é só questão do trabalho, não é só questão da visibilidade como empreendedor, mas principalmente o quanto tu consegue mudar a vida da tua família, dos teus filhos, enfim, de todo mundo que está perto de ti. E deixa aqui, beleza, é o momento que tu fazes a assinatura, cai o Pix, aquele primeiro Pix, mas tu continuas trabalhando 2 anos depois, né? Isso, virei executivo, né? Como executivo da tua própria empresa. Como que é a relação, o sentimento, o indivíduo, que a pessoa, Bruno, tu ir trabalhar na tua empresa, que já não é mais tua, tem um quê assim de, pô, já tô meio de férias, uma vontade de sair, eu quero ficar e aproveitar até o último minuto. Como que tu vai trabalhar no dia seguinte ao Pix? No nosso caso, tem uma coisa curiosa, que é como a empresa, a TOTVS é uma empresa capital aberto, eles precisavam fazer um anúncio oficial. Então, inclusive, o mercado fica sabendo da compra ou da venda antes dos colaboradores. Né? Então, esse também tem um desafio antes do Bruno Conseguir executivo. manter o sigilo, né? Que foi manter o sigilo. Isso foi no dia 31. Dia 1º, 5 horas da manhã, eu peguei o voo para ir para São Paulo. Então, na noite pós-champanhe, né? Eu fui para São Paulo sozinho para sentar na mesa com o time da TOTVS para fazer o anúncio. E eu passei o dia inteiro lá. E depois anunciar para os colaboradores, né? Então, o mercado já sabia, os colaboradores ainda não. Explicar o que é um M&A, explicar por quê, explicar toda a estratégia, né? Não foi um private equity que comprou e não quer saber do negócio, não. Era muito coerente a nossa tese, tanto é que os resultados foram super positivos. Então, explicar como é que ia funcionar. Agora, uma coisa que eu só sei falar da FIDS com a TOTVS é que a parceria com a TOTVS foi muito boa. Então, assim, a FIDS, perto do que a TOTVS é minúscula, né? Para vocês terem noção, pessoal, a FIDS faturou no ano que a TOTVS comprou a FIDS, acho que a FIDS faturou uns 20 milhões de reais, alguma coisa assim naquele ano, e a TOTVS deve ter faturado 4 bi. Então, tipo assim, é menor que uma unidade de negócio, menor que a menor unidade de negócio que a TOTVS tem era a FIDS. Então, a gente se encaixou dentro de uma diretoria de produtos de RH lá dentro. O Robson era meu diretor, o Robson Campos. Respondia para o Gustavo Basso, que é o vice-presidente de tecnologia e plataformas lá dentro da TOTVS, que responde para o Denis, que é o CEO. E o nosso relacionamento, principalmente o meu com o Robson, que era o meu diretor, com o Gustavo, foi sempre de, cara, tu entende muito disso aqui, a gente vai te dar o máximo de liberdade possível, que o ambiente da TOTVS vai te permitir, para te continuar tocando as coisas como tu sempre tocou, e aos poucos a gente vai encaixando as coisas da TOTVS para que a gente consiga, tanto vocês aprenderem um pouco de TOTVS, mas como que a TOTVS também precisa aprender algumas coisas com a FIDS. Né? Eles foram muito humildes nesse sentido de, peraí,
Não é porque eles são pequenos que eles não sabem fazer várias coisas legais que a gente ainda não aprendeu a fazer, ou que falta cultura, ou que falta gente, ou que falta mentalidade, né? Então a gente conseguiu fazer essa conexão com eles. É claro que tem coisas que não deu para fazer. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente foi migrar RP e conta bancária. Não, agora o dinheiro passa por dentro da TOTUS, a gente quer ter análise do dinheiro aqui, vai passar por RP, então a gente ficou, sei lá, uns 3 meses para migrar RP e tudo mais. Mas beleza, mas sim, modelo de negócio, produto, precificação, canal de distribuição, eventos, marketing, vendas, tudo continuou nos nossos... É claro que a gente aproveitava a TOTUS, assim como a TOTUS às vezes tentava aproveitar um pouco do nosso relacionamento e tudo mais, mas pra gente se conectar. Então funcionou muito, muito bem. Então a minha experiência com a TOTUS como compradora foi muito boa. E tu já sabias que ia ficar esses 2 anos e ia sair? Ou em algum momento Não tu cogitou... sabia. Não, eu quero seguir, quero ser... Porque a Rafa continua lá como executiva da TOTUS, né? Tu chegou a cogitar essa possibilidade ou foi amadurecendo a ideia de sair ao longo desse período? Eu fui amadurecendo ao longo do período. Assim, primeiro que o meu foco era, eu preciso bater earnout. Eu preciso atingir o resultado que eu combinei com o comprador que eu ia atingir. Para mim, esse era o principal objetivo. Tanto para continuar um bom relacionamento com o comprador, quanto para o meu orgulho, talvez para o meu ego, de que não, eu falei que eu ia conseguir e eu vou trabalhar para isso. Então, os primeiros, a gente ficou 2 anos e meio, mais ou menos, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 2 anos e 4 meses. Os primeiros 2 anos, eu nem fiquei pensando se vou ficar, não vou. Eu dei o meu melhor para garantir que a gente ia dar os resultados. Eu e o meu time de liderados, a gente não olhou para o lado em nenhum momento, ninguém saiu, todo mundo comprou a ideia de que se a gente entregasse um bom resultado, todo mundo ia ser beneficiado. Então, todo mundo que não saiu, que está lá na TOTUS ainda, que acho que dos meus liderados todos estão lá, ficaram muito bem lá. A pista lá é muito maior, né? Remuneração, oportunidade, benefício, visibilidade. Então é muito mais visível Sim. sendo um gerente na TOTUS do que sendo um C-level numa startup de 150 pessoas. Então, isso é muito mais experiência, os eventos que a TOTUS faz, enfim, tem bastante. Então o pessoal ficou muito bem lá. E aí, nos últimos 4, 6 meses antes de terminar o contrato, a gente combinou, Bruno, assim, tá, precisa decidir, porque eu preciso montar um plano de pós-FIDS. Sim, né? sucessão. Sucessão, exatamente. Da tua posição, do Vamos teu montar papel. um plano de sucessão e eu preciso de pelo menos 6 meses para estruturar esse plano e executar esse plano. E aí eu conversei bastante com a minha esposa, com a Fernanda, entendeu o que a gente queria para a vida, né? E a gente estava procurando naquele momento, e a jornada, ela foi muito cansativa. Fazer um negócio de 0 a 110 milhões de reais em 4 anos, não tem atalho, não tem bala de prata, foi muito esforço, né, pitadas de sorte também, claro, mas foi muita energia colocada ali. Os sócios, muitas vezes a gente brigou, né, muitas vezes um ou outro pensou em desistir, né, e aí a gente foi tocando isso. Então, depois fiquei mais 2 anos e meio, eu e minha esposa falaram, não, vamos dar um tempo, e depois a gente repensa o que a gente vai fazer. E aí eu fiquei 6 meses... O dia depois, porque tem o dia do Pix e tem o dia do earnout. Beleza, agora eu tô passando meu chapéu para outra pessoa. Como que é esses 6 meses? A decisão, tu sabia que seriam 6 meses? Não, é que causou mais ou menos. E na hora que eu achar que tem que voltar pro jogo, eu volto. Depois que eu saí, Depois que tu... Tchau, TOTUS, tá aqui meu crachá. Tá, é que tem uma coisa importante que eu falei dos 6 meses, que é o seguinte, quando eu decidi que ia sair, comuniquei, a gente começou a montar um plano de sucessão junto com a TOTUS, eu comecei ao pouco ir me desconectando das minhas responsabilidades lá dentro. Então, por exemplo, eu fazia reunião com os meus liderados diretos toda semana. Falei, galera, agora eu quero dar um pouco mais de corda para vocês. Vocês podem procurar a hora que vocês quiserem, mas vamos mudar de uma vez por semana para cada 15 dias. E aí a gente vai vendo, né? Eu tinha líderes mais júniores um pouco, não tão experientes, que eu continuei fazendo uma vez por semana. Mas tem gente que fazia a cada 15 dias. Algumas reuniões eu parei de participar. Falei, cara, não faz sentido eu tomar decisões de médio e longo prazo, porque não sou eu que vou sofrer com essas consequências. Vocês querem a minha opinião é essa. Por causa disso, é para lá que eu iria. Se vocês quiserem para outro caminho, eu vou entender também. Né, coisas que afetavam o médio e longo prazo. Então, esses foram os períodos. Então, quando eu saí e larguei o chapéu, só para ter ideia, inclusive eu tinha férias para tirar, eu acho que foi dia 15, dia 18 de dezembro, eu já saí e não voltei mais. Né, então, o certo seria cumprir até dia 31, mas como tinha férias, eu era obrigado a cumprir ali, eu saí e não voltei mais.
Depois, em fevereiro ou em março, a gente fez uma reunião meio que formal para fazer esse tchau, enfim, esse momento mais marcante. E dali para frente, eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer da vida. A primeira vontade de continuar empreendendo. Vou criar outro negócio, mas eu falei, não, eu preciso fazer esse Respirar detox, um pouco. respirar. E eu li 2 livros, são livros que eu tenho aconselhado bastante o pessoal a ler, principalmente quem é de empreendedorismo. E um deles é um livro bem fácil de ler, que é o Morra Sem Nada, do Bill Perkins, que faz bastante refletir. Depois de ter algum certo sucesso, não precisa ter vendido a empresa, pessoal, não precisa fazer um exit, não é? Mas se você é um executivo, se você talvez 35, 40 anos mais aí, já tem um patrimônio, já construiu alguma coisa, o livro é bem interessante, que as pessoas fazem conta de quanto mais velhas elas vão ficando, mais dinheiro elas precisam ter. E o livro você deveria morrer sem nada, né? Tipo assim, deveria morrer com R$0 na conta. O raciocínio é óbvio que tu não sabe exatamente quando é que tu vai morrer, mas a tese do Bill Perkins tu deveria morrer com R$0 na conta. E esse tipo de literatura começou a me ajudar a entender que talvez voltar a trabalhar 12 horas por dia não faça mais sentido. Então, por exemplo, hoje eu fui levar meu filho pro tênis de bicicleta, ele de bicicleta. Cara, é sensacional, entendeu? Então, e hoje eu estou trabalhando com mentoria, eu estou trabalhando com outras coisas. Tem outras formas de empreender, tem outras formas de se desenvolver que não seja montando uma startup, que não seja montando uma empresa, apesar de eu ser de tecnologia e tudo mais, eu gostar disso. Estou tentando descobrir quais são outras coisas que dá para fazer com esse conhecimento e essa bagagem. Cara, a gente passou já do tempo, já é o episódio mais longo aqui, mas a gente vai um pouquinho mais ainda. 2 perguntas para te fazer, uma técnica e uma dica. A primeira técnica é se na época que a FID surgiu, tivesse a IA como existe hoje, e eu sei que tu tens estudado demais IA, feito muito das tuas coisas utilizando, a gente se encontrou no Growth Lab, na segunda edição do Growth Lab, tu falou bastante sobre a utilização da IA. Isso teria sido um motor de aceleração da FIDS ou teria sido um adversário da FIDS? Eu acho que teria sido um acelerador muito forte. Acho que a gente teria que ter feito tudo ainda mais rápido. Eu acho que a gente foi muito rápido, mas daria para ter feito mais rápido ainda. Tem muito medo, eu percebo, assim, das empresas de tecnologia, de que a IA vai substituir todas as soluções que existem hoje. Não precisa mais de CRM, não precisa mais de RP, não precisa mais de um software financeiro, porque a IA faz tudo. Só que é tipo, tu faz miojo e acha que é o chefe de massas italianas, né? É a sensação que eu tenho. Cara, eu aprendi a fazer miojo e acha que aquilo é carbonara. Não é, cara. Não é. Só uma coisa que eu acho que a gente teria feito mais rápido, mas eu acho que eu teria enlouquecido mais rápido também. Tá? Porque, querendo ou não, o meu negócio, ele era SaaS, B2B, assim, era um negócio, um desenho mais ou menos traçado. Claro que quando dá Zoom, tu vê que tem um monte de indas e vindas, né? Mas era um negócio que, era um caminho já percorrido por outras empresas. Então, era um negócio que existiam alguns playbooks, tinha algum caminho. E eu acho que quem está empreendendo agora, apesar de ser uma mega oportunidade, cara, cada lançamento da Anthropic dá um frio na barriga de todo mundo que está empreendendo agora, né? Sim. Pega empresa que ainda não tem um moat muito forte, que não tem bagagem, não tem dados suficiente, não tem canal suficiente, enfim, a gente poderia fazer um outro episódio só sobre isso, mas eu acho que eu teria enlouquecido muito mais rápido e com muito mais frio na barriga. Como que é a tua relação hoje com o Gabriel e com a Rafa? Vocês mantêm contato? Vocês têm um grupo de WhatsApp ainda que manda um meme? Como que funciona essa relação? Não, a gente tem um grupo ali, às vezes a gente tem que ainda tem umas pendências que volta e meia a gente resolve ali. A Rafa às vezes manda uma mensagem contando como é que tá a operação lá. Eu sou muito mais próximo do Gabriel, até porque ela tá atolada de coisa lá para fazer e ela tá nessa correria. E o Gabriel, a gente tá numa vida mais light, assim. O Gabriel está desenvolvendo algumas coisas, eu estou com as mentorias e consultorias com as empresas, e volta a gente fica trocando como a gente está meio que empreendendo de novo, numa versão mais devagar, mas ainda assim. Então a gente acaba trocando um pouco mais de ideia. Mas sim, nós 3 a gente nunca foi. É engraçado falar isso, a gente ficou uma jornada, eu e o Gabriel, 7 anos, e a Rafa 6, 5 anos e meio. Mas nós fomos sócios, muito bons sócios, de verdade. Mas a gente nunca foi, tipo, super amigos e trazia isso para dentro da relação. Então, sim, depois que acabou o trabalho cotidiano ali, a gente tem conversa, um distanciamento natural. Mas teve um distanciamento natural. Cara, para fechar, tem uma ideia de startup,
quero daqui 4 anos vender ela por mais de 100 milhões de reais. 3 dicas que tu daria para esse empreendedor que está sonhando no momento da jornada. Sabe? Cara, isso aqui é armadilha, isso aqui é atalho. Nicho barra foco. Não tenta abraçar o mundo. Defina claramente quem é o teu ICP e tudo mais. Tudo bem se tu vai com o ICP errado, mas pelo menos tu vai descobrir rápido. O segundo é contrate pessoas boas. Ah, mas a pessoa que eu queria contratar é 3 mil reais mais caro, eu não tenho... Cara, se vira e dá um jeito de contratar essa pessoa. Dá um jeito de conseguir 3 mil reais, negocia com ela, não importa. Pessoas boas fazem muita diferença. Principalmente no começo, principalmente numa startup. Quando tem uma empresa com 200 funcionários, tu pode ter várias pessoas medianas. Ok. Tá? Inclusive, às vezes, é até importante para dar uma certa cadência e tudo mais. A pessoa não é brilhante, mas ela faz sempre o que precisa ser feito e tudo mais. Agora, numa startup com 5 pessoas, tu precisa de 5 pessoas que estão a fim de fazer acontecer. Né? Aquela pessoa que ela não sabe, mas ela vai descobrir, ponto final. Então, numa startup, isso é imprescindível. E a terceira coisa é... seja orientado a vendas. É a tua praia, né? Gostei dessa dica. Seja orientado... Porque o fundador, ele acha que ele é o centro do negócio. E o centro do negócio é um mercado. E para te atingir, para te receber esse mercado, precisa de alguém para vender. Pode ser que seja PLG, pode ser que seja Marketing-led Growth, ou seja, não importa exatamente qual que é, mas tu precisa vender. Vender, porque aquilo ali é o maior feedback. Se tu tá vendendo, tu tem que entender por que tu tá vendendo bem. E se tu não tá vendendo, tu tem que entender por que tu não tá vendendo bem. E isso vai te ajudar a tomar decisões mais rápidas para crescer o teu negócio. Cara, sensacional. Acho que ficaria mais 2 horas aqui conversando contigo. Não tenho dúvidas que a gente tem conteúdo para fazer mais 2, 3, 4 episódios. Adoraria fazer um contigo, com a Rafa e com o Gabriel junto aqui. Cada um vai contar uma versão, inclusive. Não, é interessante. Uma sessão de terapia em grupo aqui. Mas muito obrigado pelo teu tempo, pela tua história, pela tua generosidade de vir aqui. Muito obrigado por ter enviado aquela mensagem. E eu me senti muito lisonjeado de verdade naquela oportunidade. E que bom que a gente está aqui hoje ouvindo essa história de sucesso tão bacana. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Pessoal, eu acabo gerando bastante conteúdo. Eu não sou um cara do Instagram, não sou muito fã de aparecer, mas eu gosto de escrever. Então, eu escrevo bastante coisa lá no LinkedIn. Acessem lá, Bruno Machado Soares, no LinkedIn tem bastante coisa legal. Eu escrevo sobre liderança, gestão, startup, inteligência artificial, basicamente. Maravilha. A gente vai deixar aqui as redes sociais, o LinkedIn do Bruno, para vocês poderem encontrá-lo e acompanhar. Recomendo que acompanhem. É conteúdo de altíssima qualidade. Eu mencionei aqui rapidamente, mas eu reencontrei o Bruno há algumas semanas atrás no Growth Lab, que é produzido pelo Michel Leck e pelo Rodrigo Chenhark. Um evento sensacional. E lá ele falou um pouco sobre inteligência artificial, sobre essa segunda etapa da jornada da carreira do Bruno. Então, eu recomendo que acompanhem mesmo, tá? Vale muito a pena. E, seguindo a dica final dele, ser orientado à venda, se está com dificuldade de enxergar aí a tua operação, os caminhos, como que eu posso saber qual é o meu canal de aquisição que vai performar melhor, o perfil da minha equipe, onde estão os meus gaps, como estruturar uma arquitetura de funil de vendas que me dê o dado que me ajude a tomar a decisão de fato e mover o ponteiro da receita, conta com a Dom, a gente pode te ajudar também, os nossos contatos estão aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e quarta-feira que vem a gente volta com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu!